Olá, em visita a Brasília, a presidente da Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, declarou ontem que espera que o acordo comercial entre o Bloco Europeu e o Mercosul seja concluído até o fim deste ano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reclamou de novas exigências dos europeus e da possibilidade de punições ao Brasil, caso o país não cumpra as metas do Acordo de Paris sobre mudança do clima. É uma longa negociação. O acordo quadro, um tipo de acordo para regular futuras relações contratuais entre as partes, no caso entre a União Europeia e o Mercosul, foi assinado em 1995. As negociações do acordo de liberalização do comércio entre os dois blocos começaram em 1999 e foram fechadas em 2019. O acordo prevê a eliminação imediata de 76% das tarifas de importação de produtos do Mercosul no mercado europeu e o resto gradualmente em 4, 7 e 10 anos. O Mercosul zera imediatamente 13% das importações vindas da União Europeia e o resto em 4, 8, 10 e 15 anos. Cerca de 60% das importações de produtos europeus por países do Mercosul terão tarifa zero em 10 a 15 anos. O acordo depende da ratificação pelos parlamentos de todos os países para entrar em vigor. No caso do Mercosul, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, não parece haver maior problema. Mas a Argentina quer manter sua indústria automotiva e o presidente Lula e o embaixador Celso Amorim, principal assessor de política externa do governo brasileiro, querem renegociar parte do acordo. Entendem que o Mercosul fez concessões demais à indústria europeia e reindustrializar o país é uma prioridade do governo Lula. O Paraguai quer aproveitar a energia hidrelétrica abundante das usinas de Itaipu e Aciretá para se industrializar. Já tem setores têxtil e de autopeças que vendem ao mercado brasileiro. Só o Uruguai, dentro do Mercosul, não tem ambições industriais, por isso quer fazer um acordo de livre comércio com a China, o que seria muito ruim para o resto do Mercosul. A China é a maior potência industrial do planeta, com 28% do total da produção industrial do mundo. Na União Europeia são 27 países. O maior risco de veto vem da França, que tem um setor agrícola forte, altamente protecionista, que teme a concorrência do Mercosul. Agricultor em francês é paysan. Os agricultores franceses costumam bloquear estradas para paralisar o país aos gritos de Il n'y a pas pays sans paysan. Não há país sem agricultores. O Brasil teme que a questão ambiental seja usada para mascarar o protecionismo econômico, mas os acordos comerciais do século XXI têm cláusulas sociais e ambientais, é a nova regra do jogo. A Polônia e a Espanha também têm agriculturas fortes, mas a Espanha, um dos países europeus que mais investem na América Latina, tem grande interesse no acordo. A Alemanha, a maior economia da Europa e quarta maior do mundo, também tem grande interesse. São Paulo é a maior cidade industrial da Alemanha. Há mais fábricas de empresas da Alemanha em São Paulo do que em qualquer cidade alemã. Recentemente, a União Europeia aprovou leis que proíbem a importação de produtos como couro, carne de gado, soja, cacau, madeira, borracha e café de terras e papel e café de terras desmatadas após dezembro de 2020. Lula alegou que é uma legislação extraterritorial, ou seja, que os europeus estão legislando sobre fatos que acontecem fora do seu território. Não é bem assim, porque os produtos vão entrar no território europeu e ser consumidos por europeus. É o poder do consumidor, outra característica do século XXI. Quem não segue as regras da União Europeia não vende para o mercado único europeu, que, como bloco, era o maior destino das exportações brasileiras até 2009, quando a China se tornou a maior parceira comercial do Brasil. Em março deste ano, a União Europeia propôs um protocolo adicional ao acordo com o Mercosul, que prevê punições, sanções ao Brasil caso o país não cumpra as metas do Acordo de Paris de 2015.
Esse acordo foi negociado para substituir o Protocolo de Quioto de 1997, que previa a redução dos gases que agravam o efeito estufa. É o efeito estufa que permite a existência da vida na Terra, mas esses gases os gases carbônicos são responsáveis pelo aquecimento do planeta, e o Protocolo de Quioto queria limitar apenas as emissões dos países ricos. O Acordo de Paris, para incluir todo mundo, prevê metas voluntárias de redução de emissões sem qualquer punição para quem não as cumprir. A meta do acordo é limitar o aumento da temperatura média do planeta em 1,5 graus em relação a 1750, quando começou a Revolução Industrial na Inglaterra. O aquecimento global é causado pela atividade humana, pela queima dos combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo, e a emissão de gases carbonos em decorrência desta queima. Esses gases armazenam mais calor que o oxigênio e o nitrogênio do ar. O aquecimento global foi previsto no século XIX, primeiro pela norte-americana Eunice Foote, e em 1896 por Svante Arrhenius, um químico sueco que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Hoje é uma realidade incontestável, não é mais uma teoria. Na semana passada, incêndios florestais no Canadá pintaram de cor de laranja o céu de Nova York, que teve a pior qualidade do ar no mundo. Cenas comparáveis ao filme Blade Runner, que apresenta um mundo distópico em 2049. Todos os anos se vê incêndios florestais graves na Califórnia, no sul da Europa, em Portugal, na Espanha, na França e na Grécia. No Brasil houve um incêndio, poucos anos atrás, que atingiu 30% do Pantanal do Mato Grosso. A diferença é que aqui os incêndios começam com queimadas de agricultores para abrir terreno para a plantação. As temperaturas na Europa chegaram a 49 graus na França e a 40 na Inglaterra, algo inimaginável poucos anos atrás. Em 2021, houve enchentes torrenciais na Europa Ocidental, especialmente na Alemanha, na Bélgica, na Holanda e em Luxemburgo. No ano passado, houve inundações devastadoras em 1/3 do Paquistão. E neste ano, o governo paquistanês vê uma chance de 72% de inundações arrasadoras. Em 2021, também houve enchentes mortais em Bangladesh e no nordeste da Índia. Os 3 países fazem parte do chamado subcontinente indiano. No Brasil, mais de 1.000 pessoas morreram depois de chuvas torrenciais e avalanches na região serrana do estado do Rio de Janeiro em 2011. Foi a maior catástrofe climática da história do Brasil. Em fevereiro deste ano, houve uma tragédia com a chuva no litoral norte de São Paulo. Até no Nordeste, uma região historicamente associada a secas, houve chuvas torrenciais no ano passado em Pernambuco, Alagoas e no Rio Grande do Norte, atribuídas ao aquecimento das águas do Oceano Atlântico, que no futuro podem até provocar terremotos. O mundo vai conseguir conter o aquecimento global? Se todos cumprirem o Acordo de Paris, a temperatura média deve subir 2,7 graus em relação ao início da Revolução Industrial. Na Conferência do Clima de 2009, realizada em Copenhague, na Dinamarca, os países ricos prometeram dar 100 bilhões de dólares por ano, pouco menos de 500 bilhões de reais, com a cotação do dólar, que caiu um pouco nos últimos dias, a partir de 100 bilhões de reais a partir de 2020. A criação de um fundo global para fazer isso e financiar a transição energética é a meta da 28ª Conferência da ONU sobre Mudança no Clima, a ser realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano. Até agora, não há avanço significativo nas reuniões preparatórias. No encontro com a presidente da Comissão Europeia, Lula reclamou de uma medida unilateral que pode punir o Brasil. Em princípio, tem toda a razão. Por que punir só o Brasil? E se os países da União Europeia não cumprirem suas metas no Acordo de Paris, não acontece nada? Com as sanções internacionais impostas à Rússia por causa da invasão da Ucrânia, a Europa cortou drasticamente as importações de gás russo. Muitos países recorreram ao carvão, o mais poluente de todos os combustíveis. Então, a União Europeia pode inundar o Mercosul com produtos fabricados com energia carbonífera? Sanções unilaterais
não fazem sentido. Por outro lado, o governo Lula assumiu o compromisso internacional na Conferência do Clima, realizada em Sharm el-Sheikh, no Egito, em novembro do ano passado, de preservar a floresta amazônica e zerar o desmatamento ilegal até 2030. Mas o Congresso, de maioria conservadora, onde a bancada ruralista das mais poderosas desde o Império, podou as competências do Ministério do Meio Ambiente, num claro sinal, numa manobra para sabotar a política ambiental de Lula, com a conivência de alguns ministros e até mesmo a aceitação do próprio presidente. Em 2022, foram derrubadas 21 árvores por segundo na floresta amazônica. A maior responsável é a agropecuária. O Brasil vai conseguir salvar a floresta? O Brasil vai organizar a Conferência do Clima de 2025, a 30ª Conferência do Clima da ONU em Belém do Pará, o estado que mais desmata. Para salvar a floresta, é preciso mudar a mentalidade de quem a explora e muito dinheiro. O mundo precisa pagar pelos serviços ambientais que a Amazônia presta, não como pulmão do mundo, que não é, mas como refrigeradora do ar, como uma espécie de ar-condicionado do planeta. Desde que foi criado em 2009, o Fundo Amazônia arrecadou 3 bilhões e 400 milhões de reais, principalmente da Noruega e da Alemanha. Estava congelado desde 2019 por causa das políticas antiambientais do governo Jair Bolsonaro, o grande vilão mundial do clima. Em abril, os Estados Unidos anunciaram uma doação de 2 bilhões e meio de reais, com desembolso inicial de 250 milhões. Ontem, a presidente da Comissão Europeia prometeu uma ajuda de 20 milhões de euros, cerca de 105 milhões de reais para o Fundo Amazônia e de 10 bilhões de reais para o desenvolvimento de hidrogênio verde no Brasil, um combustível menos poluente. Se a gente prestar atenção no mapa do tempo que as televisões mostram diariamente, vê que grande parte da chuva no centro-sul, a região mais rica do Brasil, vem de um corredor de umidade que se forma na Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes e desce na direção sudeste até a Patagônia Argentina. E a Argentina enfrenta a pior seca dos últimos 60 anos. No Uruguai, o governo proibiu lavar carros com mangueira e regar jardins. Se a gente olhar o mapa do mundo, vê que o norte do Chile parte uma faixa do sul da África e a Austrália, na latitude do estado de São Paulo, são zonas desérticas. O que irriga o Brasil é a máquina de fazer chuva da Amazônia. Se esta máquina quebrar, parar de funcionar, será uma catástrofe, com sérias consequências, inclusive para a produção de alimentos. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau.